Antes da gente começar a estudar os gases, temos que entender que gás não deixa de ser matéria. Bom, o que é matéria? Se a gente pensar em qualquer coisa que está ocupando o lugar do espaço, é matéria. Essa matéria, ela não apresenta somente o estado gasoso. Ela pode apresentar tanto o estado sólido quanto o estado líquido. Bom, o que define o estado dessa matéria? Que além de ocupar lugar no espaço, ela vai ter massa. A matéria, de uma certa forma, todo o corpo ele possui partículas, sejam elas moléculas ou átomos. Essas moléculas ou átomos, elas possuem internamente vibrações térmicas, que reflete aquele estado de agitação. Então vamos imaginar o seguinte, uma substância no estado sólido, todas as partículas iniciais, elas podem ser átomos ou moléculas, e aí neste caso eu estou generalizando, dependendo da substância pode ser molécula ou átomo, elas podem estar rigidamente ligadas entre si, mais ou menos ligadas entre si, ou possui ligações muito fracas. Um exemplo que eu dou a isso, então, é o que a gente vai falar nos próximos slides, que é referente, por exemplo, ao estado da água. A água ela apresenta, por exemplo, 3 estados físicos: estado sólido, líquido e gasoso. Então vamos lá. Quais são os estados que a matéria, de uma forma geral, e como exemplo que eu estou dando aqui, a água, ela apresenta? Ela apresenta estado sólido, estado líquido, estado gasoso. Bom, no próximo slide vamos dar uma explicação sobre a estrutura cristalina e sobre o estado da matéria. Então vamos para o próximo slide. Como eu falei para vocês, o estado físico da matéria, ele se refere às forças das ligações entre as partículas fundamentais. Se for uma substância como água ou gás carbônico, eu posso dizer que essas partículas elas são moléculas. Se for uma substância de ferro, por exemplo, ou aço, eu tenho que falar dos átomos que compõem eles. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês sobre aquilo que nós falamos anteriormente. Bom, o que está acontecendo aqui? Ó? Eu estou vendo aqui, por exemplo, vamos imaginar aqui água. A água ela pode estar na forma líquida, ela pode estar na forma de gelo, ou pode estar na forma gasosa. Nesse caso, eu terei aqui vapor de água. Vamos imaginar o que acontece aqui no estado sólido. No estado sólido, o que está acontecendo? Está existindo aqui uma intensa ligação entre as moléculas de água. Então essa substância aqui, por exemplo, eu chamo ela de água. Eu vou representar essas bolinhas aqui como moléculas de água. Elas têm uma vibração, sim, em torno delas mesmas, entre si, porém a vibração delas é muito pequena, frente ao que? A ligação que elas estão apresentando aqui, ó. Elas estão fazendo uma ligação muito forte. Na química, todo mundo deve saber que esse tipo de ligação é a chamada ligação por meio de pontes de hidrogênio. Então é como se você amarrasse uma camisa de força na pessoa. A pessoa ela tenta se mover, ela até vai se mover, mas ela não vai conseguir muito longe, porque a camisa de força, de fato, vai impedir que ela se movimente além do que ela pode. Bom, o que eu vou fazer aqui, por exemplo? Eu venho aqui e começo a fornecer energia. Eu vou fornecer energia para quê? Para quebrar essas ligações referentes a pontes de hidrogênio.
Quebrando essas ligações, nesse caso a energia, ela está na forma de calor. Essas ligações de pontes de hidrogênio elas vão ficando mais fracas e em menor quantidade. Elas ficando mais fracas em menor quantidade, o estado de agitação das moléculas de água, o que vai acontecer com elas? Vai aumentar. Então o estado de agitação aumenta, porém a ligação entre elas enfraquece. Temos a passagem então do estado sólido para o estado líquido. Aqui, ó, mostrando para vocês, ó. Passagem do estado sólido para o estado líquido. Não está lá muito bem apontado aqui. Eu estou usando os recursos aqui do PowerPoint. Então isso aqui eu chamo de quê? De fusão. Bem primitivo aqui, mas é só para vocês entenderem. O que acontece? No estado líquido, a água vai começar na temperatura de 0 graus Celsius e eu vou fornecendo energia. Essa energia vai fazer com que a temperatura da água ela aumente. Ela aumenta, aumentando a temperatura, o grau de agitação das partículas vai aumentando também. O que acontece quando o grau de agitação delas aumenta? Ele vai aumentar até um certo ponto, onde a temperatura chega a 100 graus Celsius, que é o estado de ebulição. E aí o que acontece? Aqui nós vamos ter um outro estado físico da matéria, que é o estado gasoso. Bom, aqui o que está acontecendo? A agitação. Então esse ponto todo mundo sabe que é o que, gente? Que é ebulição. Então ebulição. Bom, bem mal feito aqui. Estou usando os recursos do Word. Bom, o que acontece no estado de ebulição aqui? As partículas, de uma certa forma, elas têm alta agitação térmica, mas as forças de interação elas são muito fracas. As pontes de hidrogênio aqui, ó, elas foram assim, até quebradas, e eu posso dizer que essas ligações elas são praticamente desprezíveis. Bom, o que acontece? O nosso foco no estudo ele vai ser sempre o quê? Vai ser sempre a substância no estado de vapor, ou gás propriamente dito, né? Bom, isso aqui é só para vocês entenderem. Aqui, por exemplo, no estado sólido, lá na química, vocês vão ver que isso aqui é um reticulado cristalino. Bom, a água foi só um exemplo, mas isso é válido também para qualquer outro tipo de substância. Bom, no próximo slide eu reforço o que estava escrito aqui. Então vamos adiante para dar uma retomada ao que foi passado. Bom, continuando o estado da matéria, explicando o que foi passado no slide anterior, né? Então, estado sólido, as interações das partículas, e essas partículas elas podem ser moléculas ou átomos, elas são muito fortes se eu for comparar com o movimento relativo entre elas, que é o estado de agitação térmica delas. E aí, como eu falei para vocês, existe aquela formação da rede cristalina. Bom, o estado líquido, se eu for comparar com o estado sólido, a interação entre as partículas elas são mais fracas, porém as partículas elas se deslocam, elas se movem com a velocidade maior. Praticamente as moléculas elas não se unem entre si. Elas podem se unir, mas de uma forma bem fraca. Mas elas ainda têm um estado de agitação maior que no estado sólido, porém menor que no estado líquido. E finalmente no estado gasoso, as interações entre as partículas são muito fracas.
e elas são consideradas até mesmo desprezíveis. Mas aí que tá, o que vai ser sempre estado gasoso. Qual é a consequência disso? Qual a consequência disso tudo aqui, né? O sólido ele possui sempre forma e volume próprio. Então, por exemplo, a pedra de gelo, ela não vai deixar de ser uma pedra de gelo se ela sair da cuba em que ela foi colocada no congelador. Ela vai continuar sendo uma pedra de gelo. O aparelho celular de vocês vai continuar sendo o aparelho celular de vocês, mas ele não depende do ambiente que ele está inserido. Bom, aqui eu estou vendo que está passando um avião aqui, então ele não depende disso. Ele tem forma e volume próprio. Bom, a substância líquida, ela tem um volume próprio, ela tem o volume dela, porém o que acontece? A forma vai depender de qual recipiente ele está colocado. Por exemplo, uma jarra de água. O formato da água, o formato do leite, vai depender do formato da jarra. Só que o volume contido nele, a quantidade de matéria vai independer desse volume. Porém, assim, ele não vai necessariamente ocupar todo o volume da jarra. Se a quantidade se o volume de água for inferior à capacidade da jarra, ele vai ocupar esse volume inferior. Agora, a substância gasosa, ela não tem forma nem volume definido. A forma e o volume depende do recipiente em que eles estão contidos. O que significa isso, né? O gás ele tende a ocupar todo o espaço interno de um ambiente. Por exemplo, o gás pode estar ocupando o volume dentro de um botijão, como também ele pode estar ocupando o volume dentro de uma sala, dentro da cozinha, por exemplo. É o caso onde tem escapamento de gás. Ele não tem forma nem volume definido. Bom, então o que acontece aqui, né? O que vai ser o foco da nossa matéria? Vão ser os gases. Bom, vamos lá. O professor André deve ter falado com vocês algo referente também às variáveis de estado de um gás. O que são variáveis de estado de um gás? São todas aquelas grandezas físicas que vão estar definindo as propriedades de um gás. Essas grandezas elas podem ou não estar interrelacionadas entre si. Bom, quais são as três principais variáveis de estado de um gás? Bom, a primeira delas é qual? A primeira delas é pressão. A segunda variável de estado, volume. E a terceira, temperatura. Bom, explanando um pouquinho mais sobre isso, o que significa isso? Essas três variáveis elas podem estar amarradas ou não. Por exemplo, um gás perfeito, ele tem pressão no estado inicial, volume no estado inicial e temperatura no estado inicial. Agora, o que eu quero saber? O que aconteceria, por exemplo, com o volume e com a temperatura se eu aumentasse ou diminuísse a pressão desse gás? Será que o volume varia? Será que ele aumenta, diminui? Será que a temperatura varia, aumenta ou diminui, permanece constante? O que aconteceria, por exemplo, com a pressão se eu variasse o volume e temperatura desse gás? Será que a pressão sofre alguma variação? Ou seja, de uma certa forma, essas três variáveis elas têm que estar de uma forma interligadas entre si. São as três principais características de um gás. Bom, há um exemplo aqui, um exemplo clássico que a gente pode imaginar, seria um gás, isso aqui pode ser ar, e ele está dentro de um êmbolo. Esse aqui é um exemplo típico de um pistão
ou aquela seringa de agulha de injeção. E não sei se vocês já fizeram esse experimento, impressionar a seringa da agulha de injeção. Ou então, por exemplo, aquela bombinha para encher o pneu. De uma certa forma, vocês estão inserindo pressão dentro dessa substância. Alguma outra grandeza ela pode estar variando. Bom, vamos imaginar aqui esse exemplo e o que pode estar acontecendo aqui, ó. Repara que eu estou exercendo aqui uma certa força. Eu tenho um vetor aqui que é força. Lembrando que força é uma grandeza vetorial. Mas aí vamos olhar aqui, o que está acontecendo com esse segundo vetor aqui, ó. Essa setinha aqui, ó, ela é menor do que essa setinha que está no estado B. Ou seja, a força que está sendo exercida no pistão em B, ela é muito maior do que a força que está sendo exercida no pistão em A. Essa força, ela está sendo exercida sobre uma superfície circular. Um círculo. Círculo, ele tem o que, gente? Ele tem área. Força por unidade de área, digamos que isso é o que chamamos de pressão. Então, no estado A, a pressão ela é o que? Ela é menor do que a pressão no estado B. O que está acontecendo? Então, eu apliquei uma força maior. Eu posso colocar, por exemplo, um exemplo de força é colocar um peso a mais aqui. Se eu tenho aqui um tijolo, eu coloco um segundo tijolo, aumenta a força. Força por unidade de área. A pressão aqui aumentou. O que está acontecendo aqui, ó? Esse gás, esse cilindro aqui, ele foi comprimido. As moléculas, elas passam a ocupar o quê? Um estado menor. O choque médio entre estas partículas, as moléculas desse gás, ela aumenta. Aqui, ó, o movimento relativo dela, o choque médio entre elas é menor. O que está acontecendo aqui, ó? Quando você pressiona uma ampola, você sente que ela é o quê? Ela é mais fofinha. Você sente que ela é mais comprimida. Até que se você exercer uma força muito grande, o gás ele tem que ter algum lugar para escapar. É onde a ampola ela pode se romper. Ela pode quebrar ela pode se trincar ou quebrar. Bom, mas o que acontece? As partículas aqui no estado B estão ocupando um volume bem pequeno comparado com o volume no estado A. O que acontece aqui então? O que aconteceu com o volume do gás no estado B em relação ao estado A? O aumento da pressão provocou o quê? Uma diminuição do volume. Olha só, se eu aumento a pressão, automaticamente o que está acontecendo com o volume? O volume diminui. Mas a recíproca é verdadeira. Olha só. Tenho aqui pressão. Diminuindo a pressão, ou seja, eu estou distendendo o êmbolo. O que acontece aqui com o volume? O volume tende a aumentar. Eu posso afirmar alguma coisa a respeito da temperatura desse gás? A temperatura, ela pode aumentar, ela pode diminuir, ou ela pode até permanecer constante. Tudo que acontece aqui vai depender do quê? De resultados experimentais. Mas nesse caso nada se pode afirmar. Mas eu sei que tenho duas grandezas que estão o quê? Diretamente amarradas umas das outras. São grandezas inversamente proporcionais. Isso aqui a gente estuda bastante em matemática. Proporção. Quando eu aumento uma grandeza,
a outra ela diminui. Bom, vou dar um segundo exemplo do êmbolo no próximo slide, que é o slide a seguir. Vamos prosseguir. Bom, uma explicaçãozinha sobre o que aconteceu no estado anterior, né? Bom, no estado A, que foi aquele primeiro estado, a pressão, que é a razão entre força sobre área, é menor que no estado B. Bom, como vocês viram no estado da seta. E no estado A, o volume é maior do que no estado B. Se eu aumentar a pressão, o volume diminui. Porém, nada eu posso afirmar a respeito da temperatura. A temperatura que o gás está inserido. Ela pode aumentar ou diminuir. Bom, aqui eu tenho outro exemplo de êmbolo. Pessoal, o que vocês reparam aqui, ó? Sobre esse êmbolo eu tenho um eixo. Bom, vamos supor, eu não coloquei nada em cima desse eixo. Esse próprio eixo, com essa pecinha circular aqui, ela por si só, o próprio peso dela, pela unidade de área, está exercendo uma pressão. E as partículas, o que está acontecendo com elas? Elas estão bem confinadas. E aí o que acontece? Eu vou colocar um foguinho aqui. Colocando um foguinho, eu faço com que a temperatura... Então vamos supor que aqui é o estado A. Em seguida eu tenho aqui o estado B. A temperatura de A, ela é menor que a temperatura de B. Eu faço com que a temperatura ela aumente. O que está acontecendo com o gás? A tendência desse gás, quando a temperatura aumenta, é o que? É se expandir. E olha, é o que está acontecendo. Esse gás ele vai se expandir, fazendo com que o pistão se desloque. Mas nesse caso a pressão ela continua constante. Ou seja, quais são as variáveis aqui de nosso interesse? Temperatura e volume. Bom, o que acontece? Se eu tirar a chama, o volume volta a diminuir. Se eu aumentar a chama, o volume volta a aumentar. Ou seja, o aumento e a diminuição da temperatura estão fazendo o que aqui? Com que esse cilindro ele mova para cima e para baixo. Ele tem um movimento de vai e vem. Isso normalmente, grosseiramente falando, é o que pode estar acontecendo dentro do quê? Dos pistões dos automóveis. Os motores de combustão interna. Isso acionando o dispositivo mecânico faz com que a roda do carro se movimente. A partir dessa energia referente à expansão e compressão do gás. Bom, dando uma explicação do êmbolo, né? Então sabemos que no exemplo anterior o gás foi aquecido e a pressão foi mantida constante. Eu não coloquei nada em cima dele. O volume do gás, como consequência, aumentou. Bom, esse exemplo do êmbolo, então você vê como pressão, volume e temperatura eles estão interrelacionados. No exemplo anterior do êmbolo, eu poderia fazer o quê? Eu poderia aquecer o gás também e combinar com o exemplo anterior, colocar um peso acima dele. Opa, aqueço o gás e aumenta a pressão. O que acontece com a temperatura? Como essas variáveis de estado, elas estão dessa forma interrelacionadas. Bom, a relação entre essas variáveis, vou falar com isso no próximo slide. Elas estão relacionadas dessa seguinte forma: pressão, volume e temperatura. Pressão, volume sobre temperatura, isso vai ser uma constante.
que define o quê? A equação principal de estado dos gases. Ou seja, o gás está na pressão PI, está no volume TI, está na temperatura TI, onde I é tudo inicial. Ele passa para uma pressão PF, volume VF, temperatura TF. A razão entre P, V e T, ela não pode variar, ela tem que ser sempre uma constante. Isso foi estudado por Clapeyron e outros cientistas do século XIX. Bom, então isso o professor André deve ter comentado com vocês, e ele deve ter falado que na última aula ele parou aqui. Eu vou continuar então a partir disso aqui e vamos explorar a partir dessa aula aqui. Bom, então vamos adiante. Bom, como eu falei para vocês, ó, P, pressão do gás, V é o volume do gás e T é a temperatura do gás. Só que tem um detalhe. Não faz sentido trabalhar em escala Celsius ou Fahrenheit. Ela sempre tem que ser na escala Kelvin. E aí tem aquele lembrete, né? Como é que eu faço para converter da escala Celsius para a escala Kelvin? Eu tenho que sempre adicionar esse número, que é o 273. Ah, como é que eu faço para converter da escala Fahrenheit para a escala Kelvin? Eu posso converter da Fahrenheit para Celsius primeiro. Convertido para Celsius, eu posso somar mais 273. Ou então eu posso usar as escalas termométricas. Isso aí com certeza vocês viram no primeiro semestre. Quem não viu ainda, dá uma estudada lá, corre atrás, porque vocês vão precisar disso nessa parte de gases. O que acontece? Qual é a restrição que nós temos que fazer aqui? As unidades de pressão, volume e temperatura, elas têm que ser sempre coerentes. Temperatura, como eu falei para vocês, ela precisa estar o quê? Ela precisa estar em Kelvin. Pressão e volume, não necessariamente. Mas, se eu começo a usar a pressão em uma medida, por exemplo, ATM, eu tenho que continuar utilizando ATM. Se eu estou utilizando Newton por metro quadrado, que é força em newtons e área em metro quadrado, eu tenho que continuar sempre com newtons em metro quadrado. Não posso mudar as variáveis desse gás. Volume, por exemplo, precisa estar também coerente. Se eu comecei com litros, eu não posso terminar com metro cúbico. Se eu comecei com metro cúbico, eu não posso terminar com litros. Então, se eu comecei com litros, eu tenho que terminar com litros. Se eu comecei com metro cúbico, eu tenho que começar com metro cúbico. Então, é essa restrição que eu estou sempre fazendo aqui. Na apostila de vocês isso está bem explicado. Nos exercícios vocês também vão ver isso. Então, o que precisa treinar aqui? Vocês precisam treinar essa parte de conversão. Só dando um lembrete aqui, né? 1 metro cúbico, pessoal. Não ligam para minha letra, mas isso é um... Eu estou aqui usando o mouse, estou usando os meus recursos, as ferramentas que eu tenho aqui, ó. Vamos lembrar que 1 metro cúbico é 1000 litros. 1 newton por metro quadrado eu chamo isso de 10 elevado à quinta. Na verdade, perdão, isso aqui é o que eu chamo de 1 pascal. E 1 atm, pessoal, aula
presencial, vocês vão ver que é muito diferente do que está sendo aqui, né? Uma ATM é igual a 10 elevado à quinta Pascal. Isso aqui é para ajudar vocês na hora de fazer as conversões entre os exercícios. Precisa disso? Precisa. Tem como escapar disso? Não tem. Bom, vamos para o próximo slide que já ficamos muito tempo aqui, né? Bom, sempre quando vocês forem fazer os exercícios, vocês têm que sempre ver o que está acontecendo. Inicialmente, o que está acontecendo na transição e o que vai estar acontecendo no final. Olha só. Normalmente esse índice I indica estado inicial. Ou seja, PI, pressão inicial. VI, volume inicial. E TI, temperatura inicial. Bom, o que acontece? Do PI, a pressão do gás passa para uma pressão final, PF. Do VI, que é o volume inicial, o volume do gás passa para um volume VF. E do TI, que é a temperatura inicial, a própria temperatura do gás passa para uma temperatura que eu chamo de TF. Estado final e estado inicial. Pressão, volume, temperatura inicial tem que manter aquela relação PV sobre T constante. Pressão, volume e temperatura final tem que manter aquela relação constante, como explicado na equação geral dos gases, que é o que eu estou esmiuçando aqui. Como é que fica isso, gente? Só PVT constante, ó, pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial, pressão final, volume final, temperatura final, vai ser o que, gente? Vai ser K. K de constante. Isso aqui é a famosa expressão PVT por Votor. PVT por Votor. Então o que acontece? Vamos estudar bastante isso, desde o início até o final. Bom, vamos fazer um exercício? Olha só, eu quero dar um tempinho para vocês fazerem, 5 minutinhos. Quem quiser pausar o vídeo, pausa, essa aula é gravada. Mas assim, mais que 5 minutos é o suficiente para vocês tentarem aplicar a equação anterior, que é o PVT por Votor. Então vamos lá. PI, VI, TI, PF, VF sobre TF. Identifiquem, gente, o estado inicial. Então vamos ler o problema. A temperatura de certa quantidade de gás ideal, a pressão de 1 atm, olha só, ele está colocando pressão em atm, cai de 400 Kelvin para 320 Kelvin. Então ele está dando dois estados da temperatura. Se o volume permaneceu constante, a nova pressão é D. Pessoal, tentem fazer. Vou dar uns 5 minutinhos para vocês e já eu volto.
E aí, gente, como é que vocês estão se saindo aqui, né? Aqui vocês podem pausar o vídeo. Bom, eu tô dando 5 minutinhos para vocês, então quando o cronômetro aqui chegar nos 5:50 mais ou menos, eu vou começar a resolução. Vocês podem pausar o vídeo, a aula é gravada mesmo. Vocês podem ficar 10 minutos tentando fazer. O interessante é vocês tentarem fazer. Bom, o que que acontece aqui? Esse exercício tem na apostila de vocês. Vocês podem tentar resolvê-lo. Vai ter uma sequência de exercício também lá, que eu vou passar para vocês nas atividades. Façam as atividades e levem isso tudo para o plantão, gente. Caso vocês queiram me procurar também, vocês podem me procurar. Eu também dou aula eu também dou o plantão de dúvidas. Meu plantão de dúvidas é de matemática. Mas se aparecer alguma dúvida de física, quem sabe, né? Só não aparece muito. Só não apareçam muitas vezes fora do horário, né? O pessoal tem o horário da física. Vocês podem aparecer lá, se tiver alguma dúvida, vocês podem ir lá. Mas o importante é respeitarem também o horário do plantão, né? Pessoal, já deu, né? Vamos começar a resolver? Bom, o que que acontece aqui, né? Qual é a solução para esse problema? PIVT Povotó, PIVITI, PF, VF, TF. PI, pressão inicial, uma TM. Pressão final, eu não sei. Vamos chamar de P? Tudo aquilo que você não sabe o número, você chama de quê? De X. Só que na física eu vou chamar isso de quê? De P. Eu não sei se eu coloquei uma interrogação no final porque eu quero saber. Opa, quem é o volume inicial da substância? Não sei, ele não falou quanto vale. Quem é o volume final da substância? Não sei. Mas também não interessa saber por quê. Porque o volume inicial, o próprio enunciado fala que é igual ao volume final. Ele mesmo fala que o volume se manteve constante. Temperatura, olha, a temperatura já está na escala Kelvin, então a temperatura já está toda bonitinha aqui. Não preciso fazer conversão. Sei quanto é a temperatura inicial e eu sei quanto é a temperatura final. Pressão inicial, que é 1 atm. Volume inicial, que é V. Pressão final, que é P, que eu quero saber. Volume inicial, que também é V. Volume inicial e volume final são os mesmos. Temperatura inicial 400, temperatura final 320. Pessoal, não vou fazer essa continha, mas eu sei que P é o que? 320 dividido por 400.
nas aulas presenciais eu faço a conta passo a passo, simplifico. Bom, se eu fizer 320 por 400, que é a mesma coisa que 32 por 40, nós vamos chegar que a pressão final dá 0,8 atm, que me dá como resposta a letra A. Bom, isso aqui é um caso especial de uma transformação onde o volume não sofre variação. É aquela transformação a volume constante. Lá na frente eu vou falar que isso aí é uma transformação isovolumétrica, isométrica ou isocórica, que também o vestibular gosta muito desses nomes, né? Vamos adiante então, gente. Mais um exercício, gente. Esse exercício para vocês fixarem piviti povotó. Também eles se encontram na apostila de vocês. Uma bolha de gás ideal com volume V. Pessoal, quanto é o volume V? Não sei. É solta do fundo de um lago, onde a pressão é o dobro da pressão existente na superfície. Olha só, eu não sei a pressão inicial, mas eu sei que a pressão final dobrou. Então eu posso dizer que uma pressão inicial é P, mas a pressão no fundo do lago é 2P, que eu vou chamar, que ela dobrou ela duas vezes. Suponha a temperatura da água constante, olha só, é uma transformação a temperatura constante. Lá na frente eu vou falar que isso é uma transformação isotérmica. A bolha chegará à superfície com volume. Bom, gente, tempo, mais 5 minutos. Pessoal, qualquer dúvida, vocês também podem colocar lá nos fóruns. Vocês podem visitar o plantão. E eventualmente vocês podem me procurar no WhatsApp, que eu sou mesmo o plantonista da matemática. Na verdade, o professor, e eu estou no plantão da matemática. Mas se eventualmente aparecer física, vocês podem pegar lá. Vamos lá, gente.
Já deu, né, gente? Bom, já passaram os 5 minutos. E vamos lá. Acredito que vocês conseguiram fazer. É só brincar um pouquinho com variáveis. É só sair cortando. Mas vamos ver que variável a gente pode cortar, né? Então vamos lá, gente. O que acontece aqui, ó? Quem é a pressão inicial? PI. Não sei. Não interessa saber. Vamos chamar de P. Quem é a pressão final? Não sei. Mas eu sei que a pressão final ela é o dobro da inicial. Olha só. Se a pressão inicial é P, a pressão final vai ser 2P. Eu não sei quanto elas valem. Quem é o volume inicial? Não sei. Vou chamar ele de V. Até porque isso foi dado no enunciado. Quem é o volume final? Não sei. Se eu coloquei uma interrogação, eu quero saber quanto vale. Quero saber quanto vale. Temperatura inicial. Não sei, mas eu sei que a temperatura inicial é igual à temperatura final, que eu não sei. Pessoal, PVT Povotó. E aí o que acontece? Substitua os valores. Coloque os valores literais. Olha só. Pressão inicial que é P, volume inicial que é V, temperatura inicial que é T. Pressão final que é 2P, volume final que eu não sei, vou chamar de VF, que é volume final, e temperatura final que é T. Pessoal, só tem multiplicação aqui, gente, ó. Crau, né? Corta. Pressão com pressão, crau, corta. Pessoal, o que eu vou chegar aqui, ó? Que V é igual a 2 volume final. Aonde eu chego que volume final é o volume inicial que é V sobre 2. E aí nós chegamos como resposta final na letra B. Bom, esse exercício não é difícil, porque aqui não teve nem escapamento e nem aumento acréscimo de gás. Então vamos adiante, né? Pessoal, qualquer dúvida vocês podem postar nos fóruns. Estarei lá para responder para vocês. Bom, prometo que ainda vou dar as aulas gravadas, as aulas ao vivo para vocês. Vocês vão ver minha figurinha, né? Tô aprendendo ainda a mexer nas aulas online. Mas vamos ainda. Vamos que vamos. Então, gente, o que acontece? O que vocês viram no primeiro caso, né? Bom, o primeiro caso eu vi que é um caso a volume constante, que é o exercício anterior. E o segundo caso vocês viram que é um caso o quê? A temperatura constante. Bom, o que acontece? Temos 3 casos especiais para lidarmos com os gases. E isso no final facilita os cálculos de você. Pessoal, nada de ficar gravando V sobre... O que é? V sobre T constante? P sobre T constante? PV constante? Pessoal, PVT Povotó. É só você cancelar a variável que é constante no início com o final. E vocês vão chegar naquela razão. Isso aí tá bem explicado na apostila de vocês. O que eu vou falar para vocês? Leiam incessantemente a apostila. O que acontece no caso 1? É um dos casos do gás. É quando a pressão do gás é constante. Pressão do gás constante, transformação isobárica. Pressão final igual a pressão inicial. O que acontece com a pressão? Ela cancela. Sobra só o quê? Do PVT só sobra V sobre T. V sobre T é constante, que é o K. V sobre T igual a K. O que acontece com V? V é K vezes T. Pessoal, o que acontece quando vocês olharem um gráfico? Quando vocês verem um gráfico de volume por temperatura e vocês enxergarem uma reta inclinada, o que isso vai lembrar para vocês? Vai lembrar uma função do primeiro grau. Então aí onde a matemática está envolvida na física.
Caso 2, volume do gás é constante. O que acontece? Ó? Do PVT, o que eu vou simplificar entre volume final e inicial? Eu vou cancelar o V, então só vai sobrar a razão P sobre T. A razão P sobre T, ela é constante. O que acontece? P sobre T sendo constante, nós vamos chegar que P vai ser a constante vezes a temperatura absoluta. O que acontece aqui? Também vai ser uma reta, função do primeiro grau. Agora o terceiro caso, já não é uma função do primeiro grau, quando a temperatura é constante. Ó. Eu simplifiquei aquilo que está no denominador. Pessoal, quando eu simplifico não dá 0, dá 1. PV sobre T, se eu simplifico T, fica PV sobre 1. Ou seja, o produto PV é constante. Onde P é igual a K sobre V. Pessoal, vocês vão ver que o gráfico, ele é uma hipérbole. Ele já não vai ser uma reta. Isso está bem explicado na apostila de vocês. Bom, as pessoas que fizeram os experimentos referentes a esses casos especiais, está o nome dele. Por exemplo, pressão constante, foram 2 caras, que é o Charles e o Gay-Lussac. O segundo foi quem? Foi só o Charles. E o terceiro, Boyle. Bom, olha só, gente. Só para vocês terem uma ideia, isso aqui é um exemplo que está na apostila de vocês. Aqui eu tenho um exemplo do gráfico de pressão por temperatura. Olha só. Quando a pressão é constante, olha só. Independente do aumento da temperatura, o que está acontecendo aqui? Ó? A pressão ela não varia. Mas olha, ó, o que acontece? Se eu for fazer um gráfico com a pressão constante de volume por temperatura, eu lembro que V sobre T é constante, ou seja, V é igual a KT, olha só. Isso aqui era aquela reta que eu falei para vocês referentes à pressão constante. Pessoal, isso aqui vocês têm que treinar bastante. Tem que treinar bastante função, mas pessoal, não se prendam muito a essas coisas. Pressão vezes volume, olha só o caso onde a pressão é constante, ó. Pressão, olha só o que está nos eixos. Pressão e volume. O volume varia, mas a pressão é constante. O que acontece com a temperatura? Ela aumenta, diminui? Posso dizer que V sobre T é constante, olha só. É o que está acontecendo aqui no caso 2, ó. Então, o que normalmente um vestibular pode cobrar de vocês? Se for o caso de um gás perfeito. Ele pode te dar o gráfico da pressão em função da temperatura e querer saber como se comporta o volume em relação à temperatura, como se comporta o gráfico. E ele pode te dar as variáveis para vocês acharem os valores. Aqui é o segundo caso, onde o volume é constante, que é o caso da transformação isovolumétrica ou isométrica. Olha só, o volume sendo constante, ó, independente da temperatura aumentar ou diminuir, o volume ele não varia. Olha só, vocês veem que é uma reta paralela ao eixo dos tempos. Mas o volume sendo constante, eu sei que P sobre T é igual a constante também, como estudado no slide anterior. A aula foi gravada, voltem lá e façam analogia com a aula anterior ou leiam incessantemente a apostila, porque isso está bem explicado na apostila. Olha só. De novo, volume sendo constante, ó, pressão aumenta, olha só, volume constante, V1 igual a V2, ó, volume, então, você vê que a reta, ela sobe na vertical aqui. Então tem que manjar esses tipos de gráfico, tem que manjar, não tem como escapar disso.
De novo, ó, o gráfico de uma transformação isotérmica. Volume em relação à temperatura. Ó. O volume pode estar aumentando, mas a temperatura está constante. A pressão pode estar aumentando, mas a temperatura está sempre constante. Opa! Volume e a temperatura estão variando, mas aí o que está acontecendo? Temperatura constante. Aqui eu tenho um terceiro gráfico, e esse aqui é o mais importante aqui, ó. Esse é o gráfico de uma transformação isotérmica. Pessoal, vou encher o saco de vocês até o fim do ano. Ó, eu não vejo pressão por temperatura nesse terceiro gráfico. Mas eu vou representar a temperatura por meio desta hipérbole. Olha só, esta hipérbole, que está bem amarela, eu vou chamar ela de isoterma. Pessoal, minha letra tá péssima. Parece que eu tô aprendendo a escrever. Isoterma é a curva em azul onde está a setinha. Transformação isotérmica é a transformação em que eu posso representar o gráfico de três formas, como vocês estão observando aqui na frente. Vou deixar vocês quebrarem um pouquinho na cabeça, fazendo exercício, treinando isso e tirando as dúvidas de vocês. Equação de Clapeyron. Pessoal, de novo, pressão, volume e temperatura é constante. Olha só, até agora a gente não está levando em consideração a quantidade de matéria contida num gás. Então o que está acontecendo? Ó? Um gás ele tem sempre uma quantidade de matéria dentro dele. Essa quantidade de matéria, como é que ela é representada lá na química? Ela é representada pelo número de mols. O que é um mol, gente? Um mol é uma unidade que representa o quê? 6 vezes 10 a 23. Isso aí é bem visto lá na química. Mas vai representar a quantidade de matéria do gás. E R vai ser uma nova constante, que é aquela constante universal dos gases perfeitos. Bom, essa constante, então, ele modelou de forma que ela pudesse ser expressa em função do número de mols do gás e da constante dos gases perfeitos. Pessoal, ela não vai deixar de ser uma constante, mas ela pode variar se tiver escapamento de gás. Todos os exercícios anteriores, nós não trabalhamos com aquela hipótese de o gás ele escapar, por exemplo, do botijão, ou de você acrescentar mais ar, por exemplo, dentro de um pneu de bicicleta. Aí vocês estão variando o número de mols. Então o PVT, nesse caso, ele pode sim ser variável desde que a quantidade de matéria varie. Bom, o que eu vou fazer aqui? A gente vai ver um exemplo prático disso quando estivermos fazendo os exercícios. Exercício da FUVEST. Vamos adiante. Bom, lá da química eu sei que N é o número de mols do gás. Como é que a gente na química calculava o número de mols? Eu pego a massa do gás que o problema dá para mim e divido pela massa de 1 mol de gás. Normalmente a massa eminho, ela costuma ser maior que a massa emão. A massa emão é simbólica e representa a massa de 1 mol. R eu chamo de constante universal dos gases perfeitos. Esse R tem um valor que normalmente o vestibular ele dá para você. Ou não, se ele não for muito benevolente.
0,082 atm vezes litro por mol vezes Kelvin. Tem que tomar cuidado com as unidades. Olha só, pressão aqui tem que ser dado o que? Em atm. Volume tem que ser dado o que? Em litros. Quantidade de matéria em mols. E temperatura sempre, gente, temperatura absoluta em Kelvin. Alguns exercícios utilizam um valor que é o 62,3. Mas isso quando a unidade de pressão foi em milímetros de Hg. Ou 8,31. Quando a pressão foi em newtons por metro quadrado. Tudo isso vai depender do exercício. Vocês têm que prestar atenção nas unidades envolvidas aqui. Porque se a unidade de medida mudar, o valor dessa constante ela muda. Então eles gostam dessa pegadinha. Bom, então PVT é igual a constante, mas a constante eu chamei de N vezes R. Olha só, o que acontece? O T que está dividindo, ele passa multiplicando. Então fica aquela famosa expressão PV igual a nRT. Essa é a chamada equação de Clapeyron. Bom, e aí a gente vê, eu sei que o produto P vezes V aqui, que também é nRT, ele tem que ser constante. Mas se tiver variação do número de mols, o que acontece? O PV, que é o nRT, ele pode sofrer sim variações. Vamos fazer um exercício, 5 minutinhos. Esse aqui é o que vai usar o PV igual a nRT, FUVEST 2004. 5 minutos para vocês pensarem. Dá uma pensadinha, pausa o vídeo. Vocês podem usar 5, 10, 20 minutos. A aula é gravada, então vocês podem pausar mesmo. Mas daqui 5 minutinhos nessa aula eu vou voltar ao assunto. Então, bora lá fazer.
Bora lá, já passaram 5 minutos. Então vamos tentar fazer isso aqui. Bom, eu deixei vocês inicialmente lerem o problema. Como é um exercício de FUVEST, é fato que vocês vão ter que ler esse problema. O que acontece aqui, ó? Um cilindro contém uma certa massa M0 de um gás. AT0 igual a 7 graus Celsius, 280 Kelvin. E pressão P0. Ele possui uma válvula de segurança que impede a pressão interna alcançar valores superiores a P0. Vamos grifar isso aqui. Ou seja, quando passou de P0, o que acontece? Escapa gás. Se essa pressão ultrapassar P0, parte do gás é liberada para o ambiente, ou seja, há escapamento de gás. Ao ser aquecido até 77 graus Celsius, que é 350 Kelvin, a válvula do gás libera parte do gás, mantendo a pressão interna no valor P0. Pessoal, o que vocês entendem aqui? Que a pressão é constante e igual a P0. Mas se escapa gás, o que acontece? Diminui a quantidade de matéria, que na verdade é o número de mols. No final do aquecimento, que é onde a temperatura aumenta, a massa do gás que permanece no cilindro é aproximadamente D. Então eu quero saber qual é a fração de M0, que é a massa inicial, que vai apresentar. Bora lá resolver. Bom, como eu expliquei para vocês, o que acontece de acordo com o enunciado? Ocorreu o escapamento do gás. Logo diminuiu o número de mols. A pressão ela se mantém constante. Ó. Esses dados que a gente está colhendo antes de começar a fazer qualquer tipo de conta são interessantíssimos. E o volume ocupado pelo gás não vai variar, porque ele é o mesmo do cilindro. Ou seja, a pressão é constante e o volume é constante. Só que como PV é igual a nRT, nRT também vai ser o que, gente? Vai ser constante. Então vamos lá. PV, número de mols inicial, constante universal dos gases perfeitos, temperatura inicial. No final também vai ser igual a PV. Esse P, nesse caso, é a pressão P0. Variou o número de mols. R é a constante universal dos gases perfeitos. E variou a temperatura. Se PV é constante, nRT também é constante. Vamos lá. Número de mols inicial. R não variou. Quem é o T0? 280. N1, número de mols final. R não variou. T1 variou para 350. Repara, gente, PV, que é nRT, mas mantém-se constante. O que acontece com R, gente? Ó, como é uma multiplicação, ele vai simplificar. Bom, então aí o que acontece? Virou uma continha aqui. Aonde eu tiro que o número de mols final é o número de mols inicial multiplicado por 0,8. Só que eu não quero a resposta em número de mols, eu quero em função da massa. Só que eu sei que o número de mols lá da química, né? N é μ, massa do problema, sobre a massa do mol. Ô, letra feia. Sobre a massa do mol. Então, massa inicial sobre a massa do mol, que eu vou chamar de emão. Massa inicial sobre a massa do mol, que eu vou chamar de emão. Eu posso simplificar M com M. O M1 é 0,8 M0, que dá como resposta a letra B. Pessoal, então,
esse é o típico exemplo que a FUVEST cobra de vocês. A apostila de vocês tem bastante exercício relacionado a isso, variáveis de estado do gás. Bom, o que acontece? Façam esses exercícios. Se tiverem qualquer dúvida, vocês podem me procurar, vocês podem ir no fórum. Na próxima aula, nós já vamos começar a falar sobre máquinas térmicas. Porém, assim, a disciplina de máquinas térmicas, ela vai ser bem simples se a parte de gases ela for bem estudada. Beleza, gente? Então, essa é a aula de hoje. Bom, tentei fazer o melhor possível, né? Espero que esteja bom para vocês. E de qualquer forma, nós nos vemos na próxima aula.